E aí pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês. Hoje vou aproveitar então, pessoal, essa última aula, não só para fazer aqui uma continuação daquela revisão que iniciamos, né, e já englobamos bastante na última aula, mas também para nós vermos as questões do PSS, tanto de 2018 quanto de 2019. Quero mostrar para vocês como já com um semestre somente vocês conseguiriam resolver pelo menos aí 60% da prova, das duas provas, né? Restando então os conteúdos do segundo semestre, fecharíamos aí as 5 questões de filosofia. Estou aqui aberto com vocês, vocês acompanhem por favor lá. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Isso. Não estou conseguindo. Tá. Isso, agora deu. Não sei mexer direito isso aqui, tá, pessoal? Com as questões 46 e 47 lá do PSS de 2018, vocês já percebem que vocês conseguiriam resolver tranquilamente essas duas questões aqui. Vamos ver a 46. Sobre as investigações filosóficas iniciadas no período cosmológico, vocês sabem lá, é aquele período que vem depois do período cosmogônico. Né? As cosmogonias lá são a origem, né? Por isso às vezes até tem pessoas que falam cosmogenias, né? Genus do latim, significa a geração, a origem. Né? Então a gente está falando aqui dos pré-socráticos. Pitágoras, quando fala em Pitágoras, já lembra de matemática, do teorema de Pitágoras. Foi o primeiro filósofo a desenvolver uma investigação filosófica acerca da arquê. Primeiro? Não, senhor. Essa aqui não. O primeiro, como nós sabemos, está citado aqui. Tá? Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a buscar respostas naturalistas e racionais para questões sobre o mundo. Perfeito. Embora a redação da questão poderia estar um pouquinho mais precisa, a questão é válida. Tales de Mileto buscou em suas investigações respostas acerca da origem do mundo e concluiu que o ar é o único elemento que se mantém no universo. Ar, aqui se vocês buscarem no material de vocês, quem diz isso aqui é Anaxímenes, ok? Então, está errado. Tales de Mileto, tudo é água. Os primeiros filósofos ficaram conhecidos como físicos ou filósofos naturalistas pelo fato de estudarem a física. Perfeito. Então, confiram lá. No gabarito oficial também deu 10. Ok? 47. Sobre a questão o que é filosofia, assinale o que for correto. A filosofia é considerada uma ciência pelo fato de possuir uma definição conceitual própria? Não, não é. Filosofia e ciência são formas de conhecer diferentes, né? E a gente vai detalhar essas diferenças no segundo semestre, quando nós virmos lá a Revolução Científica, que ocorre ali em meados do Renascimento, ali, né? Século 17 e 18 nós temos a Revolução Científica. A filosofia é um estudo baseado nas pesquisas de opinião, a maneira dos meios de comunicação de massa. É muito estranha essa formulação, é falsa. A filosofia não é uma ciência, perfeito, mas pode questionar e refletir sobre os fundamentos da ciência, perfeito. A gente pode falar em filosofia da ciência, inclusive, né? Karl Popper, que nós vimos lá no 9º ano, é a referência, né, contemporânea de filosofia da ciência, né, de filósofo da ciência. A filosofia é um campo do conhecimento que traz como atributo o ato de questionar explicações usuais cotidianas como meio de buscar respostas embasadas em justificativas racionais. Perfeito. Né? E aí a gente tem, como confere lá no gabarito oficial, 12. Desculpem aí, meu 2 é que eu estou fazendo sem mouse, ok? Sendo assim, a gente fecha as duas questões iniciais. Vou fechar aqui. Deixa eu abrir a próxima. Questão 48. 48. Sobre mito e ainda do PSS de 2018, tá, pessoal? Sobre mito e filosofia, que é um ponto que eu comentei bastante com vocês, né, nas primeiras aulas, assinale o que for correto. Notem bem, pessoal, o enunciado das questões, não só de filosofia, mas também de muitas outras disciplinas, normalmente, pelo padrão da UEPG, não só para PSS como para vestibular, segue sempre essa estrutura. Sobre todo tal assunto, assinale o que for correto. Raramente, eu não tenho visto nos últimos anos, questões que peçam assinale o que for incorreto.
Às vezes eu peço assim para testar a atenção de vocês na leitura, mas a UEPG não tem feito isso tanto no PSS quanto nos vestibulares. 01. A filosofia é uma cosmogonia. A filosofia é uma cosmogonia. Já está errado aqui, né, pessoal? Opa. Deixa eu pegar o lápis. Aqui. Cosmogonia, a gente associa aquele primeiro período lá, que está mais associado ao mito e não à filosofia. Atrelada a uma teogonia que a gente fala em Hesíodo, pois traz uma explicação racional sobre a origem do mundo a partir das narrativas míticas, né? Então faz aqui uma mistura bem confusa aqui, com a intenção de fato de pegar aqueles alunos que prestaram atenção somente a momentos da aula e não ao todo, né? A filosofia é uma cosmologia, e os mitos são cosmogonias e teogonias. Veja, a gente marca correto isso aqui, embora a redação aqui pudesse ser muito, mas muito melhor, né? Dizer que a filosofia é uma cosmologia é impreciso, né? Então o aluno que estuda muito filosofia, ele vai ficar desconfiado se isso aqui não seria uma pegadinha, mas não é, né? Pelo gabarito oficial, deu como correta isso aqui. A redação mais própria aqui seria: a filosofia está para a cosmologia da mesma maneira que os mitos estão para as cosmogonias e teogonias. Seria uma redação, ao meu ver, com todo respeito a quem elaborou, mais precisa. A filosofia exige uma explicação coerente, lógica e racional. Perfeito. A filosofia é uma cosmologia, pois explica a origem do mundo baseando-se na razão, não admitindo contradições. Isso aqui está marcado como correto também, embora a redação pudesse ser muito melhor, né? Então, no total, 14... Desculpa de novo aqui. Explicar esse último período aqui, ó, essa última frase. Não admitindo contradições. O que o elaborador pensou nisso aqui, pessoal? Não é que, isso não significa que não possa haver contradições de outros filósofos, né? Que outros filósofos não possam contradizer, por exemplo, a gente viu lá Parmênides e Heráclito, que afirmavam coisas diferentes, contraditórias. A questão é que cada filósofo não pode, dentro do seu modo de pensar, admitir uma contradição, ok? Você pode ver, por exemplo, filósofos que durante a sua vida mudam de opinião. Isso é uma outra história. Mas dentro de um raciocínio ele não pode ser contraditório em si, ok? Vamos para a próxima questão. As duas últimas, né? 49 e 50 do ano de 2018. Já estava aberto, inclusive. Tá aqui. Não precisou. Ok, deixa eu pegar o lápis de novo. Perfeito. 49. Essas duas questões aqui, pessoal. 49 nós veremos agora, já quando retornarmos para o terceiro bimestre, então não vou me alongar muito. Diz respeito ao silogismo, que é uma forma de raciocínio criada por Aristóteles, ok? Não vou discorrer com vocês, só estou apresentando as questões aqui. Questão 50 trata aqui do método cartesiano, René Descartes. Veremos também agora no terceiro e parte do quarto bimestres, também durante a Revolução Científica, e a gente vem já com René Descartes, ok? Então, vejam, pelo menos aí 60% da prova vocês conseguiriam resolver tranquilamente. Essas duas questões seria necessário o segundo semestre, ok? Vamos para... Deixa eu fechar aqui também. Vamos para PSS do ano passado agora. Essas duas questões iniciais. Abri a tela. Deixa eu pegar o lápis de novo. Peguei. Questão 46, então, de 2019. Sobre o exercício do filosofar conforme o método socrático, assinale o que for correto. Então, nós vimos lá Sócrates no início deste segundo bimestre. Vocês vão ver que o problema de redação persiste aqui nas questões do ano passado. É a única dificuldade que nós, na minha opinião, e com todo respeito de novo ao elaborador ou à elaboradora, com relação à prova de filosofia, a única dificuldade que nós temos enfrentado é a redação imprecisa. O aluno que estuda muito, ele fica na dúvida se ele não está diante de uma pegadinha. 46, então. O modo de exercitar 01. O filosofar contém duas partes: ironia, perguntar, e maiêutica, parto. Eu considerei muito imprecisa essa formulação, embora, de novo,
ficou azulzinho agora? Deixa eu mudar aqui. Embora o gabarito tenha dado como verdadeira essa afirmativa, como correta essa afirmativa. O filosofar socrático era realizado por meio do diálogo com diversos interlocutores. Perfeito. Né? Embora muito fraquinha, né? Poderia ser dito muito mais. Vocês percebem que as questões que eu trabalho com vocês são mais exigentes, né? O objetivo do diálogo irônico, como exercício do filosofar, era promover uma verdade absoluta e inquestionável? É claro que não, né? Sócrates, ele não era desses aí, né? O diálogo, para ele, era justamente um parto de ideias e era um diálogo aberto e sincero. A ironia socrática traz como objetivo questionar o entendimento comum, os fatos cotidianos. Aí sim, né? Aí você tem, então, conforme o gabarito oficial, 11. Sobre o empirismo e racionalismo são assuntos que nós veremos agora no segundo semestre, então não trato com vocês agora. Deixa eu ver, vamos para a próxima. 48. De novo, pegar meu lápis aqui. Sobre a filosofia cartesiana, de novo, René Descartes, né, um assunto para o próximo semestre. Deixei aqui. E agora, o último slide desta aula. Vamos ver. Vocês vão perceber que aqui vocês já conseguiriam responder. Sobre a atitude crítica de base filosófica, assinale o que for correto. Os filósofos consideram como saber tudo aquilo que a sociedade toma como verdade? É claro que não. Né? Tudo aquilo que a sociedade toma como verdade se chama senso comum. Né? A filosofia, assim como a ciência, se opõe, ambas essas formas de conhecimento, ao senso comum. O embasamento da atitude crítica está naquilo que se firma como uma única verdade, sendo esta absoluta, isenta de questionamento. É claro que não. Não se trata disso. A atitude crítica, ela relativiza o senso comum, mas não em direção a uma verdade absoluta, mas justamente o mover constante do conhecimento em cima dessas verdades estabelecidas. O movimento da ignorância ao saber traz como característica fundamental a busca contínua por esmiuçar, ou seja, investigar com detalhes a realidade. Aí está perfeito. A atitude crítica filosófica busca a clareza ou um entendimento mais profundo sobre o assunto a ser investigado. Ok, 12. Veja, pessoal, bem fraquinha cá entre nós, hein? Essa questão aí. Não seria necessário muito esforço, não. Essa questão 50 aqui, tenho minhas dúvidas se esse assunto deveria ter sido cobrado em filosofia. Me parece que em artes, né, já que vocês veem o teatro com mais detalhes, seria uma questão mais própria. Mas enfim, os meus alunos, eu sempre trabalho com eles, Édipo Rei com algum vagar, com alguns detalhes, então os meus alunos não teriam dificuldade para responder a esta pergunta 50 do ano passado. Com relação à mitologia grega, assinale que for correto. Sófocles utiliza a tragédia Édipo Rei como um meio de refletir sobre o posicionamento do homem em relação às normas e sua demonstração de responsabilidade e culpa. Ok, perfeito. A mitologia grega está relacionada aos cultos, aos vários deuses, heróis e semideuses que eram realizados pelos gregos. É verdade. Isso é verdade. Embora, de novo, as duas formulações poderiam ter uma redação melhor. Os relatos expostos na mitologia grega trouxeram grandes inspirações e influências sobre as obras artísticas ocidentais. Perfeito. O termo mitologia refere-se a um conjunto de lendas atreladas às crenças. Eu não marcaria essa aqui porque acho que a redação está imprecisa, mas o gabarito oficial deu como correta. Sendo assim, na 50 ninguém perderia essa questão porque todas as formulações estão corretas. E assim, pessoal, eu encerro essa aula dizendo para vocês, como eu disse, no primeiro semestre só de filosofia vocês conseguiriam responder a 60%, tanto de 2018 quanto de 2019. Como vocês viram, são questões que não demandam muito esforço, muitos processos. Eu sempre digo isso para vocês, filosofia basta compreender a visão de mundo desses sujeitos que estão dizendo as coisas, dominar ali uma meia dúzia de conceitos e analisar as formulações. A dificuldade para nós no PSS, isso se repete no PSS 2, são uma má redação, infelizmente, no momento da elaboração das questões, o que faz com que nós tenhamos, às vezes, dúvidas se nós não estamos diante de uma pegadinha. No mais,
são essas as questões, espero que vocês estejam satisfeitos. Revejam essa aula quando estiverem próximos ao PSS, para que vocês tenham uma base do modo como isso é cobrado na prática, ok? Espero que vocês tenham gostado desse formato de aula, é um teste, né? Se vocês gostarem, coloque lá nos comentários para que eu repita ou não esse formato. Um forte abraço e até logo.